Nesse segundo vídeo eu quero falar porque houve a necessidade dos reformadores. João Calvino. Quem era João Calvino? João Calvino era um humanista, um pastor, um pregador, um teólogo, um líder religioso e um escritor cristão francês. João Calvino nasceu no dia 10 de julho de 1509, em Noyon, na França. Ele era casado com Idelette de Bure. Ele foi casado de 1540 a 1549, formado na Universidade de Bourges e também formado na Universidade de Orleans, também no Colégio Montaigne. Junto com Lutero, Calvino, junto com Lutero, é considerado um dos principais líderes da reforma protestante na Europa, em particular na França. As ideias de João Calvino tiveram uma grande influência, não apenas sobre assuntos de teologia cristã, mas também sobre a vida social, política e até mesmo o sistema econômico de muitos países, sendo amplamente considerado como tendo possuído um forte impacto na formação do mundo moderno, a obra de João Calvino. Ele criou um sistema teológico bíblico que ficou conhecido como calvinismo. Calvinismo veio de João Calvino. Quando colocaram o nome calvinismo no seu sistema teológico, vocês sabiam que Calvino repudiou veementemente o uso de tal nome, calvinismo, no seu sistema teológico? Ele repudiou. Podemos dizer que o calvinismo é uma variante forte do protestantismo emergente, um protestantismo que estava emergente. Teve forte impacto em alguns países europeus. Podemos citar a Suíça, que é o país de origem, Países Baixos, Inglaterra, Escócia e nos Estados Unidos. E vocês sabem onde também? Na África do Sul. Na África do Sul, que era o continente africano, por isso que foi criado, existiam os africanderes, os africânderes. Quando Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, João Calvino contava com apenas 8 anos de idade, fazendo assim de Calvino pertencente à segunda geração da reforma protestante. Para os historiadores e pesquisadores, João Calvino teria sido, para o povo da língua francesa, aquilo que Lutero foi para o povo da língua alemã. Uma figura quase paternal, podemos dizer. A diferença entre Lutero e Calvino era que Martinho Lutero tinha uma retórica mais direta, algumas vezes grosseira, essa retórica. E João Calvino era mais refinado. João Calvino era mais refinado para os moldes europeus. Ele se adequava aos moldes europeus, com pensamento refinado e geométrico, quase de filigrana. Qual seria a gritante diferença entre os dois, entre Calvino e Lutero? Bom, Lutero era o defensor das liberdades religiosas germânicas, o qual se dirige com palavras arrojadas e diretas aos senhores feudais da nação alemã. Calvino, por sua vez, João Calvino, por sua vez, usava uma filosofia branda, uma filosofia pré-cartesiana, precursor da língua francesa, com clareza do estilo. As obras de João Calvino são classificadas, vou classificar as obras de João Calvino, de Clementia, obra anotada de Sêneca, de 1532. Psicopaniquia, de 1534. Resposta ao cardeal Sadoleto, de 1539. Saltério de Genebra, de 1539 também. Forma das orações e cânticos eclesiásticos, também de 1539. E a famosa obra Institutas da Religião Cristã, as Institutas da Religião Cristã, primeiro publicada em latim no ano de 1536 e depois em francês no ano de 1541. Teve também Catequisme de Église de Geneve, de 1542. Teve também essa obra de João Calvino. Tratado sobre as relíquias, de 1543. Atos do Concílio de Trento com o Antídoto, de 1547. Confissão Galicano, de 1559. Além de ter publicado inúmeros sermões
e comentários sobre a Santa Bíblia. Seus sermões, a série Corpus Reformatorum, que é uma série, contém 872 sermões de Calvino. 872 sermões de João Calvino. Ele teve também uma volumosa correspondência dirigida a outros reformadores e governantes de diferentes países, igrejas perseguidas, crentes encarcerados, pastores e comportores. O calvinismo se tornou um sistema de regras e doutrinas fundamentais na Bíblia Sagrada. A ideia de Calvino era uma reforma geral na Igreja Católica. Calvino acreditava que a igreja precisava passar por uma reforma geral, porque continha inúmeros abusos e um clero que se enriquecia demais. O cristianismo tornou-se a religião principal na Escócia, nos Países Baixos e em partes da Alemanha. Teria sido influente na Hungria e na Polônia. A maioria dos colonos no Novo Mundo, como a Nova Inglaterra, lembra da Nova Inglaterra? Na colônia americana? Eram calvinistas, ou tinham ideias calvinistas, como os puritanos que vieram no navio. E os colônicos neerlandeses, que era da Holanda, que se estabeleceram em Nova Amsterdã. Nova Amsterdã é Nova York. A África do Sul foi fundada em grande parte por colonos neerlandeses da Holanda, além de franceses e portugueses. E assim, os calvinistas fixados em solo sul-africano do início do século XVII ficaram conhecidos como africânderes. Na França, os calvinistas eram chamados de huguenotes. Em Serra Leoa, foi grandemente colonizada por calvinistas da Nova Escócia. Os colonos eram, na sua maioria, lealistas negros, afro-americanos que tinham combatido pelos ingleses na Guerra da Independência Americana. Os 5 pontos do calvinismo, conhecidos pelo acróstico TULIP, T-U-L-I-P, referente às iniciais dos pontos em inglês, são uma síntese dos cânones teológicos definidos no Sínodo de Dordrecht, no âmbito da disputa entre calvinistas e arminianos. E houve uma disputa entre os dois grupos, os calvinistas e os arminianos, acerca das doutrinas da graça e da predestinação. Os 5 pontos do calvinismo, ao contrário do que se deduz pelo senso comum, não foram feitos por Calvino, e sim a partir de uma contra-argumentação ao protesto que os seguidores de Jacobus Arminius, um professor de seminário holandês, apresentaram ao Estado da Holanda, entre aspas, em julho de 1610, um ano após a morte de seu líder, Jacob Arminius. Esse protesto consistia de 5 artigos de fé, baseado nos ensinos de Armínio, que ficou conhecido como remonstrância, ou seja, abre aspas, o protesto. João Calvino defendia a ideia teológica de predestinação, uma destinação antecipada, a salvação, a grandes feitos, etc. Em teologia, especificamente, é a doutrina segundo a qual todos os eventos têm sido determinados por Deus. Todos os eventos. A predestinação bíblica foi interpretada por João Calvino como o significado de que Deus quer a condenação eterna para algumas pessoas e a salvação eterna para outras pessoas. Sabiam? De acordo com Calvino, a doutrina da predestinação é uma teoria onde cada pessoa tem seu destino desde o nascimento, ou seja, cada pessoa tem seu caminho trilhado por Deus antes de nascer. A predestinação tem lados bons e lados ruins. Se você comete pecados e perde o caminho trilhado por Deus, você tem ganhos, como dizia Calvino, os bens materiais são o auge do seu caminho
bem trilhado e bem feito, sem pecados. A predestinação divina, comum ao monoteísmo, é no cristianismo relacionada à onisciência de Deus. Onisciência de Deus. O que é onisciência? Onisciência quer dizer que Deus sabe previamente tudo que vai acontecer no que se refere à salvação de uns e à condenação de outros. Sendo um tema dos ensinamentos de Agostinho de Hipona e de João Calvino. Os cristãos entendem a doutrina da predestinação como a salvação que Deus planejou para os homens. Fontes bíblicas usadas por Calvino, vamos ver algumas. Você pode ler em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Romanos capítulo 9, do 14 ao 18. Também em Romanos capítulo 8, do 26 a 30. Podemos ver também em 1 Coríntios 2, 7, 2 Pedro 1, 10, Atos 13, 48, João 10, 27, Jeremias 1, 5, entre outras fontes bíblicas, que são inúmeras. Olha, só para informação, João Calvino perdeu sua mãe quando tinha apenas 6 anos de idade. Era de uma família devota ao cristianismo. Por causa de sua educação religiosa, ganhou uma bolsa de estudos em Paris. Estudou humanidades, literatura, teologia e latim. Por conseguinte, decide estudar direito no interior da França, adquirindo uma gama de conceitos que mais tarde foi primordial para desenvolver suas ideias. Que ficaram conhecidas essas ideias como ideias calvinistas, como calvinista. Ele era casado com uma viúva paroquiana, eu já falei no começo, que era chamada Idelette de Bury, com quem teve apenas um filho que faleceu ainda novo. Esse filho de Calvino faleceu ainda novo. Ele permaneceu 10 anos casados. E em 1548 faleceu sua esposa. Depois disso, João Calvino nunca mais se casou. Depois que aconteceu isso, ele nunca mais... João Calvino faleceu quando? Ele faleceu no dia 27 de maio de 1564, com 54 anos de idade, em Genebra, Cantão de Genebra, na Suíça. Espero que vocês gostaram dessa biografia sobre o reformador João Calvino, que foi muito proveito para mim. Espero que para vocês também sejam de proveito. Obrigado.